Glórias a Deus. Pode dar glória a Deus? Eu creio que Deus está, sinceramente, com os braços bem grandão. Estou imaginando aqui os braços bem grandões de Deus ao redor da igreja. Eu creio que Deus quer te trazer descanso. Eu creio que Deus quer te trazer alívio, quer te trazer refrigério, quer te trazer paz. Você quer isso para você? Jesus disse: meu fardo é leve, né? Você está carregando alguma coisa pesada, talvez você esteja carregando alguma coisa que não devia estar carregando. Nós estamos nessa série de saúde financeira e hoje nós vamos falar sobre hábitos. Fala para alguém aí, hábitos. Deixa eu aumentar a luz aqui. Se nós queremos, ou se nós quisermos ser saudáveis, nós precisamos ter hábitos saudáveis. Que são hábitos? São coisas que nós fazemos costumeiramente, coisas que nós fazemos regularmente, coisas que nós fazemos habitualmente. Se nós fazemos de vez em quando, não é hábito. Se eu faço algo de vez em quando, isso não faz tanta diferença assim na minha vida, não é verdade? Se você come legumes e saladas só nos finais de semana, isso não ajuda tanto assim, né? Mas se você fizer todo dia, isso faz alguma diferença. Tem uma frase aí que diz que você, na tua rotina diária está escondido aí o sucesso, naquilo que você faz diariamente. Nada que não seja diário vai mudar a tua vida. Então o que quer que você precise fazer, você precisa fazer hoje, precisa fazer agora na sua vida. Afinal de contas, você não consegue viver lá do passado, você não consegue ir lá para o futuro, você está vivendo este momento. E Deus quer nos trazer alguns hábitos. Se eu quiser ser saudável fisicamente, o que eu preciso fazer? Dormir bem, eu preciso me alimentar bem, preciso me exercitar, e isso precisa ser um hábito. Não adianta eu comer mal a semana inteira e comer bem só no final de semana. Não adianta eu me exercitar só um pouquinho, eu preciso um pouco. Depois a idade chega, em algum momento a disposição vai, se eu não me exercitei durante a vida. Então meus hábitos diários físicos me tornarão mais saudável para eu chegar na minha velhice mais disposto. Se eu quiser ser saudável no meu casamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter hábitos de relacionamento saudáveis, eu preciso aprender a me expressar, eu preciso aprender a ouvir atentamente, a demonstrar o valor que eu dou àquela pessoa, orar como cônjuge. Se eu quiser ser espiritualmente saudável, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, tantas disciplinas que já foram ensinadas aqui, eu preciso fazer isso todos os dias, eu preciso amar, eu preciso perdoar. E da mesma maneira, se eu quiser ser saudável financeiramente, eu preciso de hábitos financeiros saudáveis. Eu gostaria de discorrer com você aqui sobre 7 hábitos para a saúde financeira. E eles funcionam não porque o Daniel está falando, não porque um milionário falou, mas porque eles vêm de Deus. Eles funcionam nas nossas vidas. Talvez seja diferente, não são os únicos. Com certeza você poderia citar vários, mas eu vou citar aqui para você esses 7, e começando por aquilo que eu acredito que é o mais importante. Tome nota, são 7, então não vai dar para você levar tudo, tome nota. Primeiro, lembre-se de que Deus é a fonte. Você pode repetir isso? Deus é a fonte. Lembre-se disso, eu preciso ter o hábito de me lembrar disso todos os dias. Deuteronômio 8:18 diz o seguinte: mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas. As riquezas vêm de Deus, é o que vai dizer no Crônicas 29:12, as riquezas vêm de Deus. Deus é o provedor, Deus é a fonte do nosso sustento, a fonte da nossa provisão, é a fonte da nossa paz. Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que provê. Você entende isso? Amém? Você vai entender um pouco mais ainda. Deixa eu deixar mais claro, a sua empresa não é a sua fonte, o seu trabalho não é a sua fonte, o banco, os seus investimentos não é a sua fonte de sustento. Nenhuma dessas coisas é, o seu cônjuge não é a sua fonte de sustento. Essas coisas são canais de Deus para abençoar a tua vida. São como se fosse uma torneira. Essa torneira está ligada num canal, numa caixa d'água, numa fonte, e elas são usadas por Deus para trazer provisão para a tua vida, está entendendo? São usadas por Deus para trazer provisão, mas a provisão vem da onde? Deus. Isso faz toda a diferença. Por que é importante nós lembrarmos isso todos os dias? Já vou falar, mas nós precisamos lembrar todos os dias. Veja, Jesus, quando Ele ensina para nós um modelo de oração diário, Ele diz: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
Veja, ele está dizendo para nós pedirmos o sustento de hoje. Ele não está dizendo assim, vou chegar no domingo, o pão nosso da semana me dá agora, Senhor. Ou dá durante a semana, o pão nosso do mês me dá. Ele está ensinando nós a lembrarmos todos os dias de que Deus é o provedor. Nós pedimos àquele que provê todas as coisas o sustento diário. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós precisamos da provisão, da segurança que vem de Deus. Agora, se a sua segurança vem das suas economias financeiras, porque você economizou um monte, você tem dinheiro guardado, está investido, se a sua segurança vem das suas empresas, dos seus imóveis, seja lá do que for, se a sua segurança está em coisas que podem ser tiradas de você, e acredite, elas podem, veja a história de Jó, se a sua segurança está em coisas que podem ser retiradas de você, então você não está seguro. Mas se a sua segurança, sua fonte é Deus, então você está seguro, porque Deus é inabalável e ninguém pode tirar isso de você. Entende isso? Entenda a diferença que é você lembrar que Deus é a fonte, senão você fica com medo de alguma coisa acontecer, vem uma crise, vem uma pandemia, vem alguma coisa e mexe com as suas estruturas, e você fica inseguro, te dá medo, você não sabe se vai dar conta. Quantos jovens hoje em dia querem casar, e eles ficam com medo? Eu recebi uma pergunta genuína de um jovem um tempo atrás, perguntando, quanto tempo eu devo namorar para casar? Será que eu tenho que ter a casa? Será que eu tenho que ter isso? Eu aconselhei ele da melhor maneira que eu pude, mas vi a aflição dele. Puxa, nós moramos num lugar onde morar é caro, é difícil, então eu não consigo ver eu casando antes dos 40. Mas Deus é o provedor, Deus pode fazer milagres, você crê nisso? Deus pode fazer, quando Deus é a fonte. Mas incrivelmente, amados, é incrível como cristãos, crente, vamos falar para crente, ainda pensam que suas vidas, seus problemas seriam resolvidos, suas vidas seriam bem melhores se tivesse mais dinheiro. Infelizmente é isso que passa pela cabeça de muitos de nós, quando na verdade o que nós devíamos pedir é mais de Deus, mais do Deus que provê, o Deus provedor, e Deus, tudo aquilo que Ele é para nós. E hoje enfatizando isso, Deus provedor. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz o seguinte, 25 e 26, Jesus falou, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam alimento em celeiros, pois seu Deus celestial, o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Veja, Jesus está dizendo que Ele provê para os pássaros a provisão, veja, as necessidades diárias. Ele provê, e que nós somos para Deus muito mais importante do que os pássaros. Ele não vai prover as suas necessidades. Jesus está dizendo assim, Deus vai prover as suas necessidades simplesmente porque Ele te ama. Porque Ele é um pai, é esse o papel de um pai, prover, e Deus é um pai, Ele não está condicionando as suas necessidades, veja isso, não estou falando que você plantar, o pastor falou aqui sobre a lei da semeadura, isso é importante, mas para as necessidades, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, Ele não está condicionando, Ele fala, os pássaros nem plantam, e Deus ama eles e os sustenta. Percebe essa segurança? Mas por que tem tanta gente na miséria? Aí tem muitos motivos. Não vou entrar nesse assunto aí. Você precisa entender nesse momento que Deus é a provisão, e é dele que você deve buscar, é nele que deve estar a minha e a tua esperança. Quando você entende que Deus é a fonte, você sente paz, como o pastor estava ministrando aqui no começo do culto. Você sente descanso, você sente confiança, você sente segurança, quando Deus é a sua fonte. Se Deus for a nossa fonte, não vai importar se a economia quebrar, acredite. Vai haver alimento na tua casa, vai haver sustento para você. Não vai importar nem se o Satanás assumir a presidência desse país, porque Deus vai arrumar um jeito. Deixa eu dar um exemplo para você, eu não vou poder entrar nos textos, mas 1 Reis 17 vai contar essa história de Elias. Ele está lá, Deus manda ele para um riacho, e ele fala, você vai lá para aquele riacho, você vai beber daquela água daquele riacho. E aí, Deus fala, não tinha alimento ali, o que Deus faz? Deus dá uma ideia de abrir um negócio para ele, uma quitanda lá, é isso que acontece? Você conhece a história? Não, né? O que Deus faz? Deus é o provedor, Ele manda os corvos trazerem comida para ele, Deus fala, age milagrosamente e provê para ele. E aí de repente, passa algumas semanas, aquele riacho seca,
Deus fecha aquela torneirinha, e quando Deus fecha uma torneira, guarde isso, Deus abre outra. Deus é o provedor, não vai deixar você sem. E Deus quer agora que, quando a torneira fecha, que Ele mude de lugar. Agora tem um novo lugar para você ir. Tá? Você vai para um outro lugar. Ele fala para Elisa, agora você vai para a casa de um rico, vai para uma cidade rica, cheia de imóveis, tira o teu cresci, vai trabalhar numa imobiliária de alguém bem rico. É isso que Ele faz. Não sou contra nada disso, tá? Só para ser bem claro. Mas Deus não precisa disso, Ele usa essas coisas. E o que Deus faz aqui? Ele faz o contrário do que nós pensamos, quão insondáveis são os seus caminhos, nós cantamos. O que Deus faz? Ele, contradizendo a nossa lógica, Ele manda Elias para a casa de uma mulher pobre que está fazendo a última refeição. E Deus faz, para encurtar a história, o óleo ali se multiplicar, o azeite se multiplicar, e vai enchendo as vasilhas, e vão nos vizinhos pegar as vasilhas, e enche, transborda, enquanto tinha vasilha, o óleo jorrou e encheu todas. Você entende que quando Deus é o provedor, Deus pode fazer um milagre? Que às vezes não faz sentido para nós, a conta não bate, que a matemática de Deus é diferente. É isso que acontece quando nós temos Deus como nossa fonte. Essa primeira, eu estendi um pouquinho mais essa, porque eu acredito que essa é a mais importante. Esse é o primeiro hábito financeiro de saúde que você e eu precisamos ter, lembrar-nos todos os dias de que Deus é a fonte, amém? Segundo, seja sempre honesto, parece que eu estou chovendo no molhado, estamos falando com um cristão, mas a gente brasileiro, né, o brasileiro médio, tem um costume de tirar vantagem das coisas, tem um costume de dar um jeitinho para as coisas, e nisso entra muitas vezes a desonestidade. Provérbios capítulo 10, versículo 2, diz o seguinte: as riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas a vida justa livra da morte. Provérbios 11:1 também diz: o uso de balanças desonestas é detestável ao Senhor. Deus não gosta disso, Deus repudia isso, mas Ele se alegra com os pesos exatos, Ele se alegra com a integridade, Ele se alegra com a justiça. Deus não abençoa a desonestidade. Deixa eu dar alguns exemplos de desonestidade. Quando você é pago para trabalhar um dia de trabalho, e você chega mais tarde, sai mais cedo, você faz uma coisa quando deveria estar fazendo outra, e você está lesando a empresa, está lesando as pessoas que trabalham com você, muitas vezes os teus colegas estão sobrecarregados porque você não está fazendo sua parte. Isso é desonesto. Da mesma maneira, se uma empresa faz você trabalhar mais tempo do que o devido e não lhe paga por aquilo, não é correta com você em relação àquilo que é seu direito, isso não é honesto, isso não é a balança exata. Deus ama a balança exata, o peso justo e exato. Se você vende algo e faz parecer melhor do que é, de fato, você vai vender um carro, olha, está em perfeitas condições, vai vender um imóvel, está ótimo, olha, mas quando você sabe que tem um monte de problemas, você sabe que daqui a pouco ela vai te ligar com esses problemas, isso não é honesto. Falar algo, tenho algo, é assim, é assado, algo que não é verdade, para poder fechar um negócio, mas depois a gente dá um jeito, mas naquela hora não é verdade, isso não é honesto. Então diga, olha, vamos dar um jeito, isso aqui eu vou resolver para você, me comprometo, mas aí você faz para poder fechar, para sair naquele dia com o negócio fechado, para cumprir a meta, isso não é honesto. Deus não abençoa a desonestidade, pelo contrário, Deus abençoa a integridade. Cobrar juros excessivamente altos, especialmente pessoas pobres, é o que agiotas fazem, não é honesto. A Bíblia não é contra juros. Jesus, na parábola dos talentos, ele fala sobre o rendimento, fala, enfim, sobre crescer, né, as suas finanças, investimentos, mas aqui fala de juros altos, excessivamente altos. Provérbios capítulo 28 fala o seguinte, capítulo 28, versículo 8, o lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. Isso é o que diz o provérbio. Então veja, Deus abençoa a integridade. Esse é o segundo hábito. Seja sempre honesto. Terceiro, honre a Deus primeiro. O pastor já falou um pouco sobre isso. Provérbios 3:9 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Na versão NVT diz, com a melhor parte de tudo, honre o Senhor com os primeiros frutos. A maioria de vocês conhece isso, né? O princípio dos primeiros frutos, as primícias, né? E qual é a chave aqui no princípio do primeiro? Tudo aquilo que eu quero que seja abençoado, eu coloco Deus em primeiro. Se eu quiser
que meu casamento seja abençoado, eu coloco Deus em primeiro no meu casamento. Se eu quiser que o meu tempo seja abençoado, eu coloco Deus em primeiro no meu tempo. Eu já começo o dia entregando a primeira parte para Deus. Se eu quiser que a minha empresa, meus negócios sejam abençoados, eu coloco Deus em primeiro lugar nos meus negócios. Se eu quiser que o meu dinheiro seja abençoado, eu coloco Deus em primeiro lugar no meu dinheiro. Eu separo a primeira parte para Deus. Eu sempre falo para meus filhos, quando eles querem jogar, estão lá no celular, querem ir para o celular, eu pergunto para eles, vocês têm liberdade disso? E eles já sabem que primeiro tinham que ter feito outra coisa. E eles sabem, eu não preciso dizer o que é. Eles vão ter que ler a Bíblia, vão ter que buscar Deus. Você já entregou a primeira parte para Deus, você está num final de semana gostoso, e aí agora eu vou desfrutar, agora eu vou jogar, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer um churrasco, fazer tudo aquilo. E Deus deveria ser o primeiro. Deus abençoa isso. Então esse é um hábito que nós precisamos ter, honrar a Deus primeiro em todas as coisas, incluindo nas finanças. Antes de qualquer coisa eu coloco Deus em primeiro lugar. Logo que eu obtenho minha receita, o pastor já falou sobre isso, eu separo, colocando Deus em primeiro lugar, eu separo uma parte para Deus. Quando você faz isso, quando você coloca Deus em primeiro lugar nas suas finanças, você está dizendo assim, Deus, você é mais importante. Deus, eu confio em Ti para ser a minha fonte e meu provedor. Deus, eu reconheço que as bênçãos e toda a boa dádiva vêm de Ti, e eu sou agradecido por isso, Senhor. E Deus, eu vou continuar confiando em Ti. É isso que você está dizendo quando você está sendo fiel, colocando Deus em primeiro lugar nas finanças. Malaquias 3:10, versículo bem conhecido aqui, diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Olha só, quantas vezes você vê Deus falando isso. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Palavra de Deus, o compromisso é dele. Dizimar e ofertar não é um ato de caridade. Dizimar e ofertar é um ato de fé, de confiança, é um ato de adoração e gratidão a Deus, que é a nossa fonte. Está entendendo? Honre a Deus primeiro, guarde isso. Se você fizer isso, Deus vai lhe abençoar. De maneiras que só Deus sabe o melhor. Quando eu oro aqui pelo dízimo de ofertas, talvez você já reparou, eu estou aqui no louvor e oro, eu sempre falo, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor, que seja feito aquilo que é o melhor para nós, e eu confio em Ti para determinar o que é o melhor, porque se você pensar, tiver aí o melhor do mundo, é uma coisa. Quantas pessoas são tão miseráveis que tudo que tem é só dinheiro, é a frase que diz. A riqueza de Deus para nossas vidas, muitas pessoas podem estar sentadas e parecer que não estão ricas, e são muito ricas em Deus, e outras podem parecer que estão tão bem e estão tão mal. Esse é o terceiro hábito, honre a Deus primeiro. Quarto, economize dinheiro, sendo bem prático, O livro O Homem Mais Rico da Babilônia diz o seguinte: pague a si mesmo primeiro. O livro é muito bom, deixa eu fazer só essa correção dessa frase. Honre a Deus primeiro, e então pague a si mesmo. Honre a Deus primeiro, e então pague a si mesmo. O que significa pague a si mesmo? O livro ensina isso daí, até recomendo a leitura do livro. É uma série de livretos que foram compilados, eram feitos para um banco americano, e tem muitos princípios, inclusive, bíblicos lá. Mas o que significa pague a si mesmo? Tudo que eu recebo não é para mim mesmo, Daniel? Não é. Para quem que é? A empresa da energia elétrica, tem que pagar a empresa da água. Se você usa o cartão de crédito, tem que pagar a empresa do cartão, é deles, você não pode gastar, não é teu, tem que passar para eles, na verdade, transferir. Se você mora de aluguel, uma parte tem que tirar para o proprietário, e aí você vai tirar alguma coisa para você vai economizar, mas no fim das contas, se você não se paga logo, não sobra nada, você não economiza nada. Então, pagar a si mesmo significa economize. Pode falar isso para alguém? Economize. Você honra a Deus primeiro, e então você separa uma parte para economizar. Talvez uma reserva financeira, uma reserva de emergência, uma reserva talvez que pode te habilitar a fazer melhores negócios. De repente você não tem o dinheiro todo para um carro, mas se você tem essa reserva, você vai financiar, e de repente vai pagar bem menos, vai te economizar 20 mil, 30 mil ou mais, só por causa daquele dinheiro que você estava reservado. Ou então tem uma emergência, aconteceu alguma coisa. Veja, José do Egito, todo mundo conhece essa história, tem filmes sobre isso daí. José do Egito, o que ele fez durante 7 anos de fartura? Ele guardou, ele economizou,
Aí veio o tempo da escassez, e ele usou ele não economizou só para a escassez, não, ele tinha tanto que podia compartilhar, que ele podia vender aquilo. Provavelmente, o Egito se tornou a grande potência da época, por causa destas economias. Pare para pensar. Aí de repente você vai falar assim, Daniel, mas é difícil, comece por algum lugar, nem que seja R$10, comece por algum lugar, porque o importante é você pegar o hábito. Deus abençoa isso. Quando você vê, não faz sentido. Meu filho estava falando lá, puxa, para casar, eu não sei se ele estava conversando com o Haaland, ele estava fazendo as contas, ele falou, puxa, para casar, vou juntar dinheiro, se eu juntar meu salário inteiro durante tanto tempo, mas só vai dar tanto. Daí eu falei, olha, você não está contando com Deus nessa conta aí, você tem que contar com Deus. Você faz a tua parte, você entende? Você vai fazendo esses hábitos, faz a tua parte, e Deus, que é o provedor, vai te colocar lá. Agora, se você não for fiel naquilo ali que Deus está te colocando, como Ele vai te confiar mais? Agora, imagine o seguinte, se você não tem economias, mas tem conta para pagar, e você perde o emprego, o que acontece? Meu Deus, eu preciso de um emprego logo, eu preciso logo. Então você pega o primeiro que aparecer, e de repente não é tão bom assim. Mas se você tem dinheiro guardado, tem contas para pagar, e você perde o emprego, você já não tem esse desespero todo, você já pode ser mais seleto, já pode fazer umas entrevistas a mais, de repente pode ser o ano, se você tem lá uma reserva para 6 meses da sua renda, ou até um ano, de repente você pode tirar aquele ano para, quer saber, eu vou dar uma descansada aqui, e eu vou abrir um negócio, de repente é essa a oportunidade que você precisava, não sei, ou de repente você vai escolher um outro emprego, mas percebe, você ter essas economias te torna mais livre para tomar as suas decisões. Deus quer isso para nós. Como já dizia o ditado, da vovó, guarde para um dia chuvoso. Comece por algum lugar. Provérbios 21:20 diz o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode, gasta tudo que tem, não guarda nada. Pessoas sábias economizam. Você sabia que o europeu médio economiza 15% da sua renda? E que o japonês médio, não sei se tem japonês alto, mas tem médio, japonês médio economiza 25% da renda. Aí você vai dizer, poxa, eu consigo economizar mais. Meu filho estava lá, poxa, eu não tenho que pagar nada, eu economizo quase tudo. Falei, que ótimo, esse é um privilégio, aproveite enquanto você pode. Mas você pode tirar uma parte. O primeiro mega milionário da América, John D. Rockefeller, disse o seguinte: eu uso o princípio 10, 10, 80. Eu dou 10, eu guardo 10 e eu vivo com 80. Aí você vai dizer, Daniel, uma conta não bate para mim. 10% eu dou, 10% eu vou guardar e 80% eu vou viver. Eu tenho umas dívidas para pagar aí, está meio complicado. Bom, então faz 10, 10, 10, 70 então. Faça o que for preciso, você vai ter que fazer algum sacrifício se for o caso da dívida. Eu já vou entrar daqui a pouquinho na questão da dívida. E esse é o quarto hábito da saúde financeira. Economize dinheiro. Deus quer isso para a tua vida. Quinto, bem prático, tenha um orçamento. Fala para alguém, tenha um orçamento. Que é isso? Que é isso? Não vem com planilha, Daniel, não vem com papel para cima de mim, não vem com essas coisas aí. Deixa eu dizer uma coisa para você, orçamento não é uma planilha categorizada, isso não é um orçamento, isso aí é um sonho. Um orçamento é um compromisso, é um plano, é um planejamento de gastos. É o teu plano sincero de como você quer gastar o dinheiro. Então você precisa se comprometer com aquilo. Olhando para aquele orçamento que você planejou, você calculou, e Jesus fala para você calcular antes de construir. Você calculou, você vai se comprometer. Olha, eu vou ter que abrir mão porque eu me comprometi com isso. E aí, com muita conversa, você vai abrir as exceções. Vou jogar daqui, vou jogar para lá. Tenha um orçamento, todo mundo devia ter um orçamento. Hoje eu ouso dizer que tem muitas empresas aí, mal das pernas, porque não sabem nem fazer um orçamento, o patrão não sabe nem faz para ele, não faz para a empresa, e aí estão com dificuldade, e aí tudo que precisa muitas vezes é a administração correta ali dos recursos, que muitas vezes estão lá. Então o orçamento é esse plano de gastos. John Maxwell diz assim, um orçamento é dizer para o dinheiro para onde ele deve ir, em vez de se perguntar, onde é que foi? Onde é que foi? Não tinha esse dinheiro, mas eu não ganhei tudo isso. Aí quando você começa a controlar e você vê, eu gasto tudo isso. Como é que, você vai até descobrir assim, como é que nós não estamos pior? Aí você vê a bênção de Deus. Puxa, isso aqui não estava esperando, isso aqui entrou, olha, isso aqui foi mais barato do que eu pensei. Mas você precisa fazer esses controles, você precisa fazer registros. Jesus falando, Lucas capítulo 14, versículo 28 e 29 diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço,
para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus está dizendo, planeje. Ah, mas eu sou espontâneo. Jesus está dizendo, planeje para você que é espontâneo, tá? É para todo mundo. Não, somente os organizados façam isso. Não, é para todos nós. Tem bênção de Deus nisso aqui. Então, nos próximos meses, como diz o pastor, né, especialmente ali novembro, Black Friday, Natal, você vai ser bombardeado por um monte de proposta, por um monte de coisa que vai apelar para, às vezes, muitas coisas que precisam de cura, que geram impulso de compra. Muita gente desconta na comida, outros descontam comprando, e de repente você vai ser atacado por essas coisas. E eu creio que Deus vai nos curar hoje, nessa manhã, você crê? Vai nos curar para a gente resistir. Resista, mas faça o plano antes. Faça o plano antes. O planejamento vem antes. Faça o plano antes e resista. Siga o plano de gastos, siga o orçamento, especialmente se você estiver endividado. Provérbios 21:5 diz, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Acaba perdendo o pouco que tem. Não é com trabalho duro, com disciplina. Esse é o 5º hábito, planeje seus gastos, tenha um orçamento. 6º, caminhando aí, pague suas dívidas. Deixa eu esticar um pouquinho isso aqui também. Talvez tenha gente aqui que aparenta estar bem, está com o carro legal, e não está tão bem assim. A gente sabe como é que é. Provérbios 22, versículo 7 diz o seguinte, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Veja, você não vai achar nenhuma menção na Bíblia de dívida boa. A dívida é sempre tratada como uma maldição, um negócio ruim. Aqui nessa situação, quem toma emprestado é escravo. Ah, mas eu precisei. Sim, nós vivemos num país de terceiro mundo, tem muita dificuldade, mas a ideia aqui do hábito é pague elas. Se livre delas o mais rápido possível. Dê um jeito, priorize, sacrifique o que for preciso. Faça amputações se for necessário, né? Ampute o cartão de crédito. Talvez tenha que vender uma coisa que você não devia ter comprado, deixa para depois e faz o que for necessário para se livrar disso aqui. A dívida é uma prisão, né? Muitos casamentos já começam endividados. Faz aquele casamento, já faz aquela dívida grande, né? E aí começa a enfrentar a crise dos 7 anos já no 2º ano. Já começa a ter um monte de problema. Você que não tem 7 anos de casado, a minha teoria é que nos 7 anos as coisas que você comprou, enxovalos, começam a ficar velho, está na hora de trocar, e começam os problemas. É por aí. Então, como diz o Mike Murdock, a dívida ela esvazia o teu futuro para colocar no teu presente. Você até satisfaz aqui, eu mereço. A maior das desculpas é essa, eu mereço, eu trabalhei bastante, né? Mas ela esvazia, ela tira de algum lugar, e a conta chega um dia. Ela chega um dia e aí o que acontece com o endividado? Vive sob estresse, vive sob tensão, a casa começa a ficar atribulada, o marido fica tenso, e eu preciso prover, eu não estou dando conta, aí começa a descontar na família muitas coisas. Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Surgiu um imprevisto, meu Deus, o carro estragou, e agora? O que eu vou fazer? Se você está afundado, se é esse o teu caso, está afundado em dívidas, pode ser necessário então uma mudança de mentalidade. Aliás, é bom para todo mundo. Uma mudança de mentalidade que não está mais atrelada aos reels no Instagram, né? As imagens, né? Nossa, minha vida poderia ser assim, né? Olha para a vida dos outros e fica fazendo a comparação. O pastor falou isso, a comparação vai destruir você. Tem que mudar a maneira, tem que saber o que Deus quer para você nesse momento da tua vida. E ser contente com o que você tem. Se você não é contente com o que você tem agora, querido, você não vai ser contente quando você tiver mais. Você precisa ser contente em qualquer situação. Paulo dá um baita de um exemplo, dizendo que até na tribulação, até na escassez, aprendeu. Então, o contentamento é uma atitude, é uma decisão que nós precisamos ter e aprender. Então, se você está endividado, você vai ter que fazer um plano programado de pagamento. Talvez você precise de conselheiros. Aqui na igreja nós temos algumas bênçãos, né? Tem o pastor Almir aí, tem o pastor Valsemir, tem o Roger lá, o meu irmão, de repente tem mais aí que eu não conheço. Olha, deixa eu dar um parênteses aí para você que pensa assim, eu já conheço tudo isso que o Daniel está falando, é uma bênção, eu já faço, ótimo, que bom para você. Deixa eu dizer para você que nós estamos precisando de voluntários para passar o Crown Finanças. Se você é tão abençoado assim, por favor, abençoe outras pessoas. Eu não sei o que é o Crown Finanças, você está esperando o quê para fazer o curso? Assim que abrir, tiver uma oportunidade, nós estamos orando para que Deus tenha voluntários para fazer esses cursos. Talvez seja o chamado que você está negligenciando. Amém? Fechando esse parênteses aí. Então, esse é o 6º hábito. Pague as suas dívidas.
Deus não quer que você viva com dívidas. Ele diz, a ninguém, Romanos diz, a ninguém deveis coisa alguma. Não estou te devendo nada, quer dizer, eu te devo mais amor, viu, Patrick? Te devo mais amor, Bruno, e assim por diante. Isso eu posso, eu quero dar mais, mas dívida não. A Bíblia fala, não tenha isso. Se livre disso sempre que você puder. E por último, entregue tudo a Deus. Entregue tudo a Deus. Eu devo entregar tudo a Deus. Eu digo assim, Deus, minha vida, meu tempo, meu trabalho, minha casa, meu dinheiro, eu entrego tudo a Ti, sem nenhuma reserva. Não, peraí, que dessa área, do meu relacionamento cuido eu. Não. Eu entrego tudo. Das minhas finanças, pode deixar que eu sei, Deus, eu já fiz uns cursinhos aí, eu sei, já nasci com dom. Não. Eu tenho um lugar melhor ainda para você. Tem algo mais que Deus quer levar você e eu com as nossas finanças. Tem algo mais que Deus quer ensinar. Ele é o provedor. Não é à toa que a Bíblia fala mais de 2.300 vezes sobre este assunto. Como o pastor falou, está ligado a como nós nos relacionamos com Deus. Como você toma suas decisões no dinheiro, mostra como você toma decisões na tua vida. Como você depende do dinheiro, muitas vezes mostra como você não está dependendo de Deus. Uma das coisas que me impressionou muito fazendo o Crown foi como estava relacionado as finanças com Deus. Todas as vezes nós nos ajoelhávamos lá, né, pastor? E dobrávamos o nosso joelho. Tínhamos a oportunidade de sermos generosos e orávamos todas as vezes. Aquilo foi de todos os cursos da Universidade da Família, muitos bons, cada um com a sua peculiaridade, mas esse foi o que, em relação a Deus, mais me aproximou de Deus. Como Deus quer o nosso coração amado e como a gente acaba se perdendo nisso, como já disse o pastor. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte: confie ao Senhor, ou seja, entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu já quero chamar a equipe do louvor aí para nós. Se você puder, se quiser se colocar de pé, eu vou finalizando. Confie. Você pode dizer assim, enquanto esse barulho que nos distrai, você pode dizer assim, para alguém aí, entrega tudo a Deus. Mas tudo mesmo. Confie ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Veredas me ensinou algo, quando passei pelo treinamento lá em Joinville, com o Sérgio, e ele ensinou que eu preciso expor, né, o problema, eu preciso entregar aos pés da cruz, e uma vez entregue, eu preciso receber aquilo que é a verdade de Deus para a minha vida. E quando eu estou dizendo para você que entregue tudo, é isso que eu gostaria que você fizesse nesse momento. Que você entregasse tudo a Deus. Deus vai cuidar de você. Você confiasse. Já viu uma criancinha de 5, 10 anos preocupada? Só se a família estiver muito difícil, o pai transmitiu essa insegurança para a criança. Mas senão ela está lá no bem bom. Acha que o mundo é assim, é normal para todo mundo, não conhece sofrimento. Deus quer essa paz para nós. Ele quer que a gente entenda, seja grato, que a gente entenda também as dificuldades, que a gente ajude as pessoas em dificuldade, mas Ele quer que a gente viva com essa paz. O inimigo, ele tenta inquietar-nos, o inimigo tenta tomar a tua paz, o inimigo quer afetar você para que você tome decisões ruins, para que você fique falando assim, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para Deus, não dá mais para fazer as coisas. Isso é mentira, todo mundo tem 24 horas, Deus que dá essas horas é o mesmo para todo mundo, mas a minha cabeça está tão cheia de problemas, eu não sei como lidar com eles, e aqui estão alguns hábitos. Deus está dizendo, siga isso aqui, eu quero paz para você, mas você precisa me entregar. Você faz isso, faz a tua parte, e precisa confiar que eu vou fazer a minha. Muitas pessoas ficam deprimidas e querem ir às compras, e acabam endividadas. O problema não é a dívida, tem uma coisa ali, tem uma coisa no coração. Tenho necessidade de ter sempre mais, parece que meu valor tem a ver com as coisas que eu tenho. Eu me sinto mal porque meu carro está assim, minha casa está assada, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, e eu sou inadequado. De repente você que é marido, você que é o provedor da sua casa, ou até a esposa, mas o marido, o homem geralmente sente mais essa pressão. Você sente que você queria dar algo mais. Você tem que sondar se querer dar algo mais não é porque você viu no Instagram e a motivação está errada.
Mas está sentindo aquele peso? Puxa, será que ela vai me largar? Será que ela vai achar que tomou uma decisão errada ao casar comigo? Eu não estou conseguindo, eu queria dar mais, eu queria dar melhor. Confie em quem é a verdadeira fonte. Você não precisa de tudo que esse mundo oferece. Quantas coisas, liste aí na tua mente, quantas coisas te fazem feliz e não custam nada? Você passar um tempo com a tua família, brincar com seus filhos, brincar com seus netos, conversar com seus amigos. Faça isso. Talvez você anda desanimado, talvez desmotivado. Você está meio assim, sem um barco, sem rumo. Você está à deriva. Você não tem meta mais. Você não tem objetivo nenhum. Não tem nada realmente fazendo você acordar mais cedo. Deus quer colocar essa motivação de volta no meu e no teu coração. Motivo para agir. Salmos 55, 22 diz: entrega as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará, o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Deus é fiel, Ele não vai falhar. Nós cantamos no começo: nunca falhou e não falhará, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu gostaria de colocar a lista toda desses 7 hábitos aí. Gostaria que nós pensássemos um pouco sobre o que ouvimos aqui. Eu sei que são muitas coisas, sei que é difícil lembrar de tudo, mas alguma coisa talvez chamou mais a tua atenção. Qual dessas, eu e você, ou você especificamente, precisa trabalhar na sua vida? Qual dessas você precisa melhorar? Para que patamar o Senhor quer te levar? Você acha que chegou? Não chegou, você não foi arrebatado ainda. Tem mais um lugar, tem mais algum patamar para subir, tem mais algum nível. O que Deus está pedindo de você? Eu não sei. Gostaria de orar com você. Nós somos uma família, amém? Somos uma família da fé. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão em dificuldade, lembrar deles nas nossas orações. Eu falo e repito: Pai Nosso, modelo de oração de Jesus, é um modelo de oração plural. Todo ele é nosso Deus. Perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação. Nós precisamos orar uns pelos outros. Então, quando nós orarmos agora, eu gostaria que você orasse não só por você. Se você está bem, por favor, ore por outras pessoas que de repente você sabe que não estão. Alguns estão de repente com dificuldade financeira, estão quietos, mesmo tendo dinheiro. Alguns podem aparentar estar bem, mas está difícil. Alguns podem estar com a casa de cabeça para baixo, a família desestruturada. Assuma um compromisso aqui com Deus hoje. Assuma um compromisso de fazer a tua parte, de trabalhar nesses hábitos, desenvolver esses hábitos de coração. Não porque o Daniel ensinou, se for o outro que Deus tocou no teu coração, amém. Mas aquilo que Deus te ensinar na palavra dele. Nós citamos N versículos aqui. Vamos orar.